Turma do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A gente ainda não pode estar juntinho na nossa sala de aula, então nosso contato vai ser por aqui. E a gente já começou a nossa segunda unidade desde a aula passada, quando falamos de funções definidas por mais de uma sentença. Tá bom? Hoje, turma, a gente vai começar a falar do módulo de um número real. A gente vai fazer algumas construções, tá? A gente vai ver a aula de equação e equações modulares, para a gente poder chegar onde realmente a gente quer, que é o estudo das funções modulares. Vamos começar entendendo o que é um módulo de um número, tá? Então, primeiro a gente vai ver de forma geométrica, para depois a gente ver de forma algébrica o que é um módulo de um número real. Vamos lá. Aqui eu representei duas retas numéricas, tá bom? Essa aqui e essa aqui de baixo. Observe que nós temos origem e eu marquei em cada uma delas um ponto. Observe que eu tenho esse x aqui. E esse x ele está à direita do zero. Toda vez que o número está à direita do zero, a gente sabe que ele é um número positivo. Se eu perguntasse para vocês qual é a distância, tá, de 0 até x, seria quanto? Ora, professor, a distância de 0 até x é justamente x. Porque se aqui fosse 3, a distância de 0 até 3 seria 3. Então eu posso dizer, turma, que o módulo de x é igual a x. Ou seja, o módulo, geometricamente falando, ele vai ser justamente a distância desse número, desse valor, até a origem. Tá bom? Então, qual é o módulo de x? Vai ser o próprio x, a distância. E nesse caso aqui de baixo, ó, a gente tem um x à esquerda do nosso zero. Quando está à esquerda, a gente sabe que o valor é o quê? Menor do que zero. Então, ó, menor do que zero. Então, ele é negativo. Mas se eu perguntasse qual seria a distância? A distância de x até zero, né, essa distância aqui, também é x. Então, eu posso dizer que o módulo de menos x é igual a x. Mas por que, professor? Não seria menos x? Não existe distância negativa, turma. Então, o módulo de um número real, ele sempre vai ser um valor positivo. Então, de maneira geral, algebricamente falando, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o módulo, ou o valor absoluto de um número real x, que indicamos por, olha como a gente determina o módulo de um número, a gente escreve entre barrinhas, é igual, ele vai ser o próprio número, certo? Se ele for um número maior ou igual a zero, e ele vai ser o oposto dele se ele for um número menor do que zero. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro o que eu quero dizer. Bora lá. Vamos só relembrar algebricamente o que é o módulo de um número real. Então, o módulo de um número real, ele vai ser igual ao próprio número se esse número for maior ou igual a zero. E ele vai ser o oposto do número se esse número for menor do que zero. Então, usando essas informações, a gente vai escrever quem seria, por exemplo, o módulo de 1. Quem é o módulo de 1? Se a gente fosse falar algebricamente, a gente teria que desenhar a reta numérica, marcar a origem e escrever 1. Então, qual é a distância de 1 até a minha origem? A distância vai ser justamente 1. Portanto, o módulo de 1 é 1. Algebricamente, é só você olhar aqui, ó. 1, ele é um número maior do que 0. Então, a resposta vai ser ele mesmo. Então, o módulo de 1 vai ser igual a 1. Quem seria o módulo, então, de raiz de 3? A gente sabe que a resposta da raiz de 3 é um número positivo. Então, se o número é positivo, vai ser o próprio valor. Quem seria, então, na letra C aqui, ó? O módulo de menos 7. Ora, menos 7 é menor do que 0. Então, a resposta vai ser o oposto de menos 7. Então, eu tenho que fazer menos 7 e vai dar 7. Ok? E o módulo de 0? O módulo de 0 é um número maior ou igual a 0, então vai ser ele mesmo. Módulo de menos 8. O módulo de menos 8 é menor do que 0, então eu tenho que pegar o seu oposto. Portanto, o módulo de menos 8 vai ser igual a 8, tá bom? Vamos ver alguns outros exemplos mais trabalhados. Bora lá. Bem, turma, trouxe aqui dois exemplos para a gente trabalhar. Primeiro, na letra F, eu quero o módulo de raiz de 2 menos 1, e na letra G, 1 menos raiz de 2. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos lá. Raiz de 2 menos 1. A gente precisa ter em mente essa noção algébrica do módulo de um número real. Então, raiz de 2 menos 1, a gente precisa entender o que está aqui dentro. Se é um número positivo ou se é um número negativo. Raiz de 2, ele vai ser um número maior ou menor do que 1? Raiz de 2 vai ser um número maior do que 1, certo? Vai dar 1,40 alguma coisa lá, tá? Então, se eu faço 1,40 alguma coisa menos 1, a resposta do que está aqui dentro vai me dar um número positivo. Vocês concordam comigo?
Então, se eu tenho uma resposta, eu não me importo muito agora com o valor de raiz de 2 menos 1. Eu quero saber se é só um número positivo ou negativo. Então, se a resposta aqui de dentro é um número positivo, eu olho para aqui, ó. Então, se é um número positivo, o módulo vai ser o próprio valor que está lá dentro. Então, o módulo de raiz de 2 menos 1 vai ser raiz de 2 menos 1. Agora, observe aqui, ó. Eu tenho 1 menos raiz de 2. A gente já viu lá em cima que raiz de 2 é um número maior do que 1. Então, eu estou pegando 1 menos alguma coisa que é maior do que ele. Então, o que está aqui dentro vai me dar uma resposta negativa. Tá bom? Se está me dando uma resposta negativa, eu tenho que aplicar isso daqui, ó. Então, eu vou pegar o oposto do que está aqui. Então, eu tenho que fazer menos 1 menos raiz de 2. Então, fazendo o jogo do sinal, eu vou ter menos 1 mais raiz de 2. E, geralmente, como resposta, turma, vocês vão ver que a pessoa coloca só um número positivo na frente para ficar mais bonitinho. Então, raiz de 2 menos 1. Tá bom? Ó, observe que deu a mesma resposta. Não é interessante? Isso vale porque tem algumas propriedades para módulos que nós vamos ver agora. Então, turma, vamos falar agora de algumas propriedades. Primeira propriedade, que o módulo de um número real sempre vai ser maior ou igual a zero. Esse A de cabeça para baixo, a gente lê para todo. Então, para todo x. Ou seja, qualquer x que eu pegar, se eu calculo o módulo dele, ele sempre vai me dar um número positivo. Tá bom? Segunda propriedade. O módulo de um número é igual ao módulo do seu oposto. Ou seja, por exemplo, o módulo de 7 é igual ao módulo de menos 7. O módulo de 15 é igual ao módulo de menos 15. Para qualquer valor de x que seja um número real. Olha aqui, o módulo de x vezes y, ele também vai ser igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Então eu posso separar isso daqui. Tá bom? Assim como eu também posso fazer para divisão. X dividido por y em módulo é igual ao módulo de x dividido pelo módulo de y. Já para adição, não vai poder separar bonitinho, tá? Então, a adição de dois números em módulos é menor ou igual à soma dos módulos desses dois números, ok? E a sexta também é muito importante. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, ok? Vamos lá, trouxe aqui um exemplo. Eu quero saber qual é a resposta do módulo de x menos 2 dividido por x menos 2 quando x é diferente de 2. Esse x diferente de 2 está dizendo justamente porque aqui embaixo não pode dar zero, porque não existe divisão do zero, tá bom? Então, quanto será que vai dar o módulo de x menos 2 dividido por x menos 2? Eu sei que muitos de vocês estão pensando, ora, se aqui em cima está x menos 2 e embaixo está x menos 2, eu posso cortar os dois e vai dar 1. Que é a mesma coisa de eu pensar que é 7 dividido por 7. Mas calma, que não é bem assim. Nós estamos falando do módulo de x menos 2. Então a gente tem que considerar duas coisas. A gente tem que considerar, primeiro, que isso aqui, a resposta do que está aqui dentro vai ser maior do que zero. E também a gente tem que levar em consideração que pode ser menor do que zero, porque a gente não sabe qual é o valor de x. Tá bom? Então vamos lá. Se x menos 2 for maior ou igual a zero, o que acontece? Aí a gente precisa lembrar da definição. O módulo de x, ele vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero, e ele vai ser o oposto, no caso, menos x, se x for menor do que zero. Então a gente está considerando primeiro que isso aqui é um número maior ou igual a zero. Quando é maior ou igual a zero, a gente tem que o valor do módulo vai ser o próprio número que está lá dentro, o valor absoluto. Então, observem, turma, se x menos 2 é maior ou igual que zero, então o módulo dele vai ser ele mesmo, tá vendo? Vai ser o próprio valor absoluto dele. Então, eu vou ficar com x menos 2 dividido por x menos 2. E agora eu posso dizer, como eu tenho que x é diferente de zero, ou seja, aqui embaixo não vai aparecer zero e não vai dar uma determinação, eu tenho que x de menos 2 dividido por x menos 2 vai dar 1. Agora, turma, se eu considero que x menos 2, ou seja, esse módulo aqui, ó, ele é menor que zero. Se ele for menor do que zero, que eu não sei qual é o valor de x, a gente vai ter que trocar pelo oposto dele. Então, nós vamos ficar com menos, que a gente precisa pegar o oposto, tá bom? De x menos 2 dividido por x menos 2. Observe. Esse menos aqui, ele não está sozinho. A gente pode considerar que tem um menos 1 aqui na frente. Vocês concordam comigo? Aí eu tenho x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Então vai embora e vai embora. O que é que sobrou? Sobrou só o menos 1.
tá bom? Então, se x menos 2 for negativo, for um número menor do que 0, então a resposta vai ser igual a menos 1. Se ele for um número maior ou igual a 0, nós vamos encontrar como resposta igual a 1. Tá bom? Turma, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal ou lá na plataforma que eu estou sempre de olho. Beijão e até a nossa próxima aula.